Beleza. Uhum. Boa. Então, Nossa, eu já ia falar isso agora. Eu fiz um aviso na minha parede. Eu vou mostrar pra vocês. que aviso. Vou tirar uma foto aqui. É que agora o iPad está carregando, mas eu vou tirar. Pode começar? Laura? Pode, opa. Bom, então, área nova, assunto novo, genética. Muito bem. Genética é aquela coisa que era muito da hora antigamente. E como eu cheguei a falar para vocês, era meio como a galinha dos ovos de ouro da biologia, era genética. Todo mundo que gostava de biologia queria entrar na área justamente para estudar, para aprender e para fazer genética. Hoje em dia, a galinha dos ovos de ouro é outra. Como eu comentei com vocês em sala de aula, é a biologia molecular. Por quê? Se a gente parar para pensar, genética e biologia molecular, elas são quase como se fosse a mesma coisa. Claro, eu olho sobre um outro ponto de vista, mas aqueles conceitos da biologia molecular, aqueles conceitos de DNA, de tradução e de transcrição vão ser trazidos para cá. Agora, vamos lá. Sempre na primeira aula de genética que a gente tem na escola, o professor vai lá, coloca aqui o título da lousa, genética, e aí ele enche o peito, estufa o peitão de pombo e coloca que a genética é o estudo dos genes. Beleza, dá para conviver com isso. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. A genética, ela é somente o estudo do gene? A genética, ela é pura e exclusivamente a minha preocupação Não. vai ser estudar os genes? E aí, se eu quisesse ser até um pouquinho polêmico, a genética é, de alguma forma, o estudo do gene para nós aqui no ensino médio e pré-vestibular? Eu me preocupo em estudar o gene em algum momento? Vamos imaginar o seguinte situação. Não, você fala mais sobre as coisas que isso gera do que... Exato. Então vamos imaginar uma situação, depois, óbvio. Você estuda mais o que é expressado pelo gene do que... Exatamente. Então, ó, passou a quarentena, maravilhoso. Vai ter uma festa. E aí, vocês, todos, vão lá na festa e tudo mais. Vocês estão lá suavão na festa. E aí, bicho, aparece, mas imagina que aparece aquele alvo para você. Sabe, aquela pessoa que você fala, porra, né? Independente da pessoa, ser homem, ser mulher, não importa, parece alguém que te chama a atenção. E aí, essa pessoa tem um baita de um olho verde bonito. Você olha assim, qual que é a primeira reação que você tem quando você olha aquilo? Você fala, caralho, bicho. Imagina um filho meu com esse olho. Todo mundo já se pegou nessa situação. Só que vamos perceber o que nós acabamos de fazer? O que me chamou a atenção? Não foi o olho verde? Foi o olho verde. E qual foi a minha reação? A minha reação foi pegar aquele olho verde e imaginar aquele olho verde, aquela característica, em uma outra pessoa, que no caso seria um descendente. Eu não cheguei e falei, caramba, aquela pessoa tem o olho verde. O olho verde dela, ele vai ser determinado por esses genes aqui, que estão localizados nessas porções dos cromossomos tal. Eles vão ter os seus primers de início sendo esses, os seus primers de final sendo esses. As suas temperaturas de anelamento e finalização vão ser essas e essas. Eu faço isso? Não faço. Vocês concordam comigo que isso que eu acabei de fazer seria eu estudar o gene que causa o olho verde? Seria. Mas agora, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo só com o quê? Eu quero que aquele olho verde seja transmitido. Então, tão importante quanto eu me tocar que a genética é o estudo dos genes, é eu saber que, na verdade, ela surgiu como uma maneira de eu estudar o quê? A transmissão das características que o gene expressa. Então, além de ser o estudo do gene,
A genética é justamente o estudo da transmissão que as características promovidas pelos meus genes acontecem. Como que essa transmissão vai acontecer? Isso recebeu o nome de hereditariedade. Então, a transmissão das características ao longo das gerações, nós tratamos como hereditariedade. Dessa forma, para a gente guardar aqui, seria interessante, então, que a genética é o estudo dos genes e da hereditariedade. Agora sim eu estou contemplando essa matéria por completo. Claro, quando vocês forem para um nível superior em uma área de saúde ou numa área biológica mesmo, vocês vão se focar também em estudar os genes. Existem vários genes de interesse para você estudar eles separados. Aqui no colégio, nós vamos ficar mais com essa segunda parte. Nós vamos ficar mais com o interesse direto. E o interesse direto é a característica. Como que eu conseguiria, de alguma forma, passar aquela característica para frente? Essa é a ideia da genética. Foi assim que a genética surgiu. Foi assim que o Mendel, lá atrás, ficou sofrendo bullying no monastério porque ele ficava mexendo com semente. Era isso daqui que ele queria entender. Ele queria entender como que a hereditariedade funciona. Então, peraí, se eu pegar... As cachorras estão latindo. Então, peraí, se eu pegar duas ervilhas de mesma cor, o que será que vai dar? E se eu pegar uma ervilha de cada cor, o que vai acontecer? A genética surge para tentar responder como que isso daqui funciona. Tranquilo? Muito bom. Agora que a gente já sabe o que nós vamos estudar, o que eu faço questão de trazer para vocês como primeira aula de genética? Uma introdução à genética. Como assim? Eu vou bombardear vocês nessa nossa aula com conceitos que vão ser chave e que nós vamos precisar ter esses conceitos, gente, muito bem trabalhados na hora de fazer uma questão. Por quê? As perguntas de genética são difíceis? Não são. Só que, por via de regras, a hora que você faz uma pergunta, a hora que você está fazendo uma questão de genética, vai ter um enunciado que é um pouquinho mais longo, tá? Um enunciado um pouquinho mais trabalhado, um enunciado onde todos esses conceitos vão estar inseridos nele. E às vezes você está lá no vestibular, você está na pressa para fazer e para entregar a prova, para bater aquele maldito tempo. Você lê rápido e aí você meio que troca um conceito com o outro. E aí, se você trocar um conceito com o outro, já era a pergunta. Por quê? Muito provavelmente vai ter uma alternativa contando que você fez essa troca. Contando que você trocou o homozigoto com o heterozigoto. Contando que você trocou o dominante com o recessivo. Essas alternativas vão estar lá. Então, se a gente tiver todos esses conceitos trabalhados e afinados na nossa cabeça, vocês vão ver que genética é muito fácil. Tá bom? Então, vamos apresentar para vocês esses conceitos e vamos soldar eles na nossa mente. O primeiro é o próprio conceito do gene, é o próprio conceito de uma definição importante, não é? Um dos nossos objetivos de estudo lá para frente, mas não um dos nossos objetivos de estudo agora. Por que a gente fala do gene? Porque essas minhas características vêm dele. Então, o que é um gene para a genética? Seguinte, o gene para a genética, ele é qualquer porção do meu DNA que eu consigo processar e formar uma proteína. Toda porção do meu DNA que eu conseguir extrair uma proteína a partir dessa porção, eu vou considerar ela como gene. Vejam só, aqui a gente tem um exemplozinho da minha molécula de DNA, dupla fita, lembra a aula de ácidos nucleicos? Dupla fita com pontes de hidrogênio entre as duas bases. Maravilha. Então, se eu pegar para vocês essa região aqui, e eu falar que dessa região eu consigo fazer um processo de transcrição, ou seja, eu consigo, dessa região, gerar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro passa pelo processo de tradução e me forma uma proteína,
Se eu tenho todas essas etapas contempladas, aí eu posso afirmar que essa região aqui corresponde a um gene meu. Tá? Então, a porção do meu DNA, o pedacinho do meu DNA, que eu consigo fazer todo esse processo e ter uma proteína no final, vai corresponder a um gene. Aqui embaixo, olha só, eu tenho uma outra região. Uma outra região que, se eu fizer a mesma coisa, eu consigo outra proteína. Então, aqui eu vou ter um outro gene. Ah, professor, mas o DNA não tem genes na molécula inteira? Não. Tá? Não necessariamente todas as regiões do meu DNA vão ser compostas por genes. Ou seja, eu vou ter partes do DNA onde eu não gero RNA mensageiro, onde eu não traduzo nada e onde eu não formo proteína. Então, não é gene. Ah, professor, é porção inútil do DNA? De forma nenhuma. Eu não posso pensar que a única coisa útil que existe na molécula são os genes. Mais para frente, se vocês forem entrar em algo mais avançado na parte de genética, vocês vão ver que sempre antes de qualquer gene, existe uma região que vai servir para indicar para as minhas enzimas o gene que vem depois. É uma parada que chama primer. Então, um primer é uma sequência de DNA que vai indicar para a minha RNA polimerase qual primer vem na sequência. Ela vai me formar proteína? O primer me forma proteína? Não. Só que ele é inútil? Também não, porque ele vai avisar para mim, ó, a partir de mim para frente vai ter o genital. Isso ajuda muito na hora de você fazer a síntese, de você fazer a transcrição. Vão ter regiões do meu DNA onde não são... Opa, a conexão deu estável. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Sim. Sim. Então tá. Eu vou ter regiões onde, por exemplo, eu vou ter 500 adeninas. Só 500 adeninas. Serve para alguma coisa? Não é gênico. Só que essas 500 adeninas, elas podem ser uma região de estruturação da molécula, não uma região gênica. Então, a gente precisa ter noção do que é o gene e que o meu DNA não é inteiro gênico. O gene vão ser as porções do meu DNA das quais eu consigo ter uma proteína para mim. E essas proteínas, o conjunto de proteínas que eu tenho no corpo, vão dar as minhas características. Lembra o que eu falei na aula de biologia molecular? Tudo se resume à proteína. Então, todas as minhas características, elas vão se resumir à quantidade de proteína que eu tenho dentro dela. A cor da minha pele, ela vai depender da quantidade de proteínas para a cor de pele que eu tenho. A cor do meu cabelo vai depender da quantidade de proteínas para a cor do cabelo. A minha altura vai depender da quantidade do hormônio do crescimento que eu produzi. E o hormônio do crescimento é uma proteína também. Tá? Então, tudo vai acabar dependendo dessa minha sequência aqui. Beleza? Então, desvendamos o gene. Descobrimos o que é o gene. Vão ser esses pedacinhos aqui de interesse. Maravilha. Agora, vamos imaginar que eu estou falando de um indivíduo onde todo o DNA desse indivíduo esteja representado nessa molécula. Tá bom? Então, eu consegui expressar nesse meu desenho todo o DNA daquele indivíduo. Beleza. No DNA desse indivíduo, quantos genes eu tenho? 2. Concorda? Só representei 2 regiões gênicas, então vamos falar que ele tem 2 genes. Quando eu pego o indivíduo e eu consigo demonstrar para ele o conjunto de genes, aí eu vou ter o genótipo. Então, o genótipo de um indivíduo é o conjunto de genes que esse indivíduo tem. No caso, no genótipo do nosso indivíduo exemplo, ele vai conter 2 genes. Esse gene daqui e esse gene daqui. Nós não podemos confundir, por favor, genótipo com genoma.
muito se fala sobre o genoma. Teve até o projeto do genoma humano. O que é o genoma? O genoma é eu tentar sequenciar toda molécula de DNA, não somente os genes. Então, no genótipo, eu me preocupo em pegar essa porção aqui, essa porção aqui. O genoma, eu vou me preocupar em estudar a molécula inteira. Todo o DNA, sejam as regiões com genes ou não. Tranquilo? Então, o genoma é isso, é o sequenciamento da molécula de DNA inteira, e o genótipo é somente o conjunto das regiões do DNA que são genes. Bom, então, professor, uma dúvida. Foi. Então, se o genótipo vai ser esse conjunto desses genes, é o que você falou, né? O genoma vai ser a sequência que ele vai fazer? A maneira como ele vai sequenciar? Só que aí vai ser a molécula inteira. Porque vamos imaginar que, ó, ao longo desse meu DNA, aqui tem uma base, aqui tem uma base, aí você tem as 3 bases que compõem o gene, depois aqui embaixo você tem mais 2 bases. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bases, concorda? 14 ligaçõezinhas aqui, então eu tenho 14 bases. Sim. Cada gene que eu tenho, ó, esse gene de cima são 3 bases nitrogenadas. Esse gene de baixo são 4 bases nitrogenadas. Então, ó, você concorda que eu tenho 7 bases que estão correspondendo aos meus genes? 3 da de cima e 4 da de baixo, não é? Aham. Beleza. Então, a hora que eu pego essas 3 e monto esse gene, essas 4 monto esse gene, o genótipo dele vai ser o gene 1 e o gene 2. O genoma dele vai ser o momento onde eu sequencio e mostro todas as 14 bases que tem no DNA. No meio dessas 14, vão ter essas 3 e essas 4? Vão. Só que no genoma, eu me preocupo com a molécula inteira, não só com as regiões de gene. O projeto do genoma humano foi para sequenciar, então, o DNA dos nossos 46 cromossomos. Saber exatamente qual base está em qual cromossomo, qual a sequência de base de cada um daqueles cromossomos. No meio você tem os genes, mas aí, pro genoma, isso não é o mais importante. Beleza? Entendi. Beleza. Obrigado, senhor. Imagina. Agora, ó, pensem comigo. Se eu consigo pegar o genótipo do indivíduo, esse conjunto de genes, e eu estudo eles. Beleza, eu sei que tem o gene 1 e eu sei que tem o gene 2. É muito fácil eu saber a proteína que o gene vai fornecer para aquele indivíduo, não é? Nós aprendemos a fazer essa síntese. Então, eu pego essa sequência de bases nitrogenadas, vou criar o RNA mensageiro, eu sei qual vai ser esse RNA mensageiro, fazendo a associação das bases. Depois disso, vou fazer a tradução, nós sabemos como fazer a tradução, lendo os códons e tudo mais, então eu sei a proteína que eu vou chegar. E eu sei para que aquela proteína serve. Agora, se eu pego o conjunto de genes de um indivíduo, eu, por tabela, consigo o conjunto de proteínas. E aí, sabendo que essa proteína me fornece, eu sei o conjunto de características. O conjunto de características que o indivíduo vai ter é o seu fenótipo. Tá? Então, genótipo, conjunto de genes. O fenótipo é o resultado da expressão daqueles genes. O resultado não vai ser essa proteína? Sim, essa proteína vai me fornecer uma característica. Essa característica vira o meu fenótipo. Então, o olho verde é o fenótipo. Proveniente da ação de quê? Do genótipo daquela pessoa. Ok? Um último detalhe é que o fenótipo ele sofre influência do ambiente. O fenótipo, gente, ele é plástico.
Como assim, professor? Eu posso mudar a expressão do meu genótipo. Então, eu posso fazer a síntese dessa proteína aqui aumentar ou diminuir. Dependendo do quê? Dependendo do que o ambiente fala para mim. Como a gente enxerga isso? Eu acho que todo mundo aqui já foi para a praia. Ou simplesmente já tomou sol na vida. Quando você vai para a praia, o que que acontece? Todo mundo fala, bicho, passa a porra do protetor solar. E você vai lá, muito malandreus, e não passa o protetor. Ah, não precisa, dá nada não. Logo depois que você sai da praia, você tá vermelho, mais vermelho, e arde, você fica queimado. Maravilha. Se você fica na praia por um tempo considerável, você vai perceber que a sua pele se torna mais escura, não é? Sim. O que que aconteceu ali? Ó, a cor da minha pele é determinada por um gene. Beleza. Então, eu tenho uma quantidade de proteína no meu corpo que vai dizer a cor que a minha pele vai ter. A hora que você se expõe muito tempo ao sol e você se queima, você começa a perder células, porque a radiação do sol está destruindo essas células devido ao fato delas não terem proteção suficiente. O que que o seu organismo entende? Ele fala, bicho, eu estou perdendo células porque eu não tenho melanina suficiente para aguentar a radiação. Quando você for repor essas células que você perdeu na queimadura, o que que o seu corpo vai fazer? Ele vai aumentar a expressão do gene da melanina. Como resultado do aumento da expressão do gene da melanina, você tem mais dessa proteína no seu organismo. Então, a sua pele se torna um pouquinho mais escura. Por isso que a gente volta mais corado da praia. Então, olha só, o meu fenótipo mudou, não é? Mudou. Por quê? Porque eu aumentei a expressão do genótipo, graças a uma influência do ambiente. Quando nós voltamos da praia, e a gente está com a pele um pouco mais escura, dá umas 2 semanas, você vai ver que a sua pele já voltou ao normal. Tá? Já voltou a sua coloração característica. E aí a gente pode trazer para isso de novo. O que que aconteceu no seu corpo? Você parou de perder células pela radiação solar, pela exposição ao sol. O que que o seu organismo entende? Eu não estou mais perdendo células devido a isso, então eu não preciso ter uma produção da melanina aumentada. Eu posso voltar à minha produção normal. E aí, da próxima vez que você for trocar essa pele, o seu organismo já vai voltar à quantidade de melanina normal do seu corpo. E aí a sua pele fica mais clara novamente. Então, olha só, estou mudando o fenótipo a rodo, porque as influências do ambiente vão me dizer isso. Você vê, as pessoas da África, elas têm a pele mais escura. Por quê? Porque a África é o local onde bate mais sol no mundo. As pessoas do norte, lá da Europa, aqueles países lá da Escandinávia, são as pessoas que têm a coloração de pele mais clara do mundo. Por quê? Porque lá é onde bate menos sol. Todo ser humano vai ter o gene para a produção de melanina. Agora, dependendo de onde essa pessoa viver e das influências do ambiente que ela receber, esse gene vai ser mais ou menos produzido. Tranquilo? Então, essa é a plasticidade fenotípica que a gente precisa entender. Esse meu fenótipo muda. Por quê? Porque o genótipo pode se expressar mais ou menos. Agora, eu não posso virar para vocês e falar que o genótipo muda. O gene aqui, ele não teve nenhuma alteração. A única coisa do gene que mudou foi que eu passei a expressar ele mais do que antes. Agora, essa minha sequência aqui, ela só vai se alterar a partir do momento que eu passar por uma mutação. Então, o fenótipo é plástico, o genótipo não. Tranquilo? E aí um monte de professor gosta de botar essa formulinha aqui, que o fenótipo, ou seja, a característica que você vai expressar, é igual ao seu genótipo, ou seja, a constituição do seu gene,
mais a condição que o ambiente te impõe. Beleza? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Beleza. Pessoas, o que Beleza, eu vou professor. fazer? Ó, falta 3 minutos para essa reunião aqui acabar. Não compensa eu começar essa parte aqui. Então, eu vou parar agora